E aí, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar que um político, independente da esfera que ele atua, independente do cargo, ele é um profissional igual a você, igual ao seu gestor, igual aos demais profissionais que existem no mundo e que requer dele ou dela uma postura adequada, um comportamento adequado, um comportamento profissional? Você já parou para avaliar isso? Muito bem, é disso que eu quero falar com vocês hoje aqui no nosso canal de desenvolvimento pessoal e profissional, receitas do desenvolvimento humano. O político é igual, tem um cargo e representa um cliente, que somos nós, através de uma empresa, entre aspas, chamada país ou cidade ou estado, dependendo da esfera que ele atua, conforme eu já falei. E muitas vezes nós que contratamos, no caso, votamos, nesses políticos, observamos muitas vezes as nossas ideologias, os nossos interesses, os nossos pontos de vista, as nossas sinergias e finalidades de acordo e ideias com esse político, ou defendemos ele com causa, defendemos ela com afinco, mas raramente ou jamais paramos para entender que ele é um funcionário nosso, que nós pagamos o salário deles através dos impostos, taxas, etc. E que nós, como patrões, temos o direito de exigir, querer e cobrar responsabilidades. E como clientes, temos que querer o melhor, ou seja, desejamos ser atendidos corretamente, desejamos ter excelência no nosso atendimento, como requeremos num comércio. Quando você vai a uma loja, por exemplo, você quer ser bem atendido, você quer que aquele produto atenda a sua necessidade. Se um prestador de serviço vai até sua casa consertar sua torneira, por exemplo, você quer que a torneira fique boa, funcionando e que ele te atenda bem, que ele te cobre um valor justo? Por que nós não exigimos isso então dos políticos, que são aí os profissionais lá capazes ou teoricamente preparados para estar assumindo um cargo que te representa numa cidade, um estado ou um país e que deve ter uma postura correta e adequada com você? E essa postura envolve o que você pede, por exemplo, para um líder dentro de uma empresa, um feedback, ou seja, todos os políticos deveriam te dar uma satisfação não só de maneira virtual, mas através de vídeos, através de visitas aos lugares que eles normalmente visitam na empresa, ou melhor dizendo, desculpe, que eles visitam, né, nas cidades, quando tem uma eleição, algum cenário parecido. Então, por exemplo, se ele tem o hábito de ir numa comunidade, visitar a comunidade, por que ele não vai lá dar um feedback porque ele deixou ou porque ele fez algo que foi prometido? Por que nós não exigimos, como nós queremos do gerente que trabalha na loja, na cafeteria, no comércio, enfim, que você trabalha, que ele te trate com respeito, que ele fale com você com educação, que ele utilize palavras corretas, que ele não pratique assédio moral, que ele não pratique assédio sexual, que ele não tenha uma postura inadequada como líder? Por que nós não exigimos isso do político que nós elegemos e colocamos no cargo? Por que nós não exigimos do político que está lá no cargo uma postura profissional porque você já normalmente, se vai contratar um funcionário para a empresa, se ele normalmente tem um processo trabalhista contra outra empresa, você vai querer saber por quê? Se ele cometeu um erro, um furto, ou agrediu um funcionário numa outra empresa, você quer saber por quê? Dificilmente você contrata essa pessoa. Às vezes você, como colega de trabalho, por exemplo, descobre isso e não quer ele lá. E por que você aceita isso de um político que vai comandar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, por exemplo, e que vai representar você? Então, falta essa visão profissional para todos, de enxergar que o político também é um outro profissional. Ele está num cargo reconhecido, ele está num cargo que ele tem uma boa remuneração, ele está num cargo que ele aparece nas mídias, ele tem a devida fama. Então, por que esse político não tem essa obrigatoriedade ou não tem essa cobrança de ser um excelente profissional?
Porque passa batido, tá tudo bem se fizerem A, B ou C, e aí você às vezes compra essa briga, defende o político por seu interesse próprio, como se aquilo fosse o que você concordasse, sendo que se você vivenciar isso que o político fez no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, você vai discordar. Você pode até abrir uma reclamação trabalhista. Porque nós não nos defendemos como clientes dos políticos que não fazem corretamente o seu trabalho, que não cumprem adequadamente aquilo que deveria ser cumprido, ou que têm uma postura profissional, que colocam uma roupa adequada, que falam adequadamente, que respeitam a sua opinião, que podem agir como chefes, ou serem subordinados, ou serem prestadores de serviço, como você quiser identificar. Como eu falei no começo do vídeo, nós podemos até ser o papel de patrões, como clientes, enfim. De qualquer forma, nós somos os responsáveis por manter o político no cargo, à medida que nós temos aqui o livre-arbítrio para poder votar. Da medida que nós somos os responsáveis por comprar algo numa loja e manter a loja aberta. Então, por que haver divergências de ideias no consenso de que o político tem que ser correto, tem que ser um bom líder, tem que falar corretamente, tem que ter um histórico profissional correto, limpo e adequado? Como isso não é valorizado e é valorizado dentro do ambiente de trabalho? Fica aí a reflexão para todos, que normalmente cobramos isso de nós mesmos, cobramos isso das pessoas que estão ao nosso lado, cobramos isso dos nossos líderes e diretores, e cobramos adequadamente, e não cobramos de quem tem um poder maior sobre todos nós, que comandam as leis, as regras e diretrizes da sua cidade, do seu município, do seu estado ou do seu país. Fica aqui a reflexão. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Aqui não temos o propósito de defender político A, B ou C ou D, não é essa a nossa ideia, e sim falar de profissionalismo. E falar isso de visão de desenvolvimento profissional e o quanto nós podemos, como seres humanos, evoluir muito mais como passamos a enxergar essas responsabilidades, essa necessidade de um comportamento justo e adequado para todos, para termos aí uma humanidade melhor, uma relação social melhor, uma vida humana em sociedade mais justa e correta para todos. Forte abraço e até o próximo vídeo.